Fala, turma boa, beleza? Galera, até que enfim montei o pack em 4S e vamos fazer os testes aí. Agora com o pack, né? Fizemos com célula separada e acho que vamos pro quarto vídeo sobre essas baterias LiFePO4 46160. E para quem tá assistindo pela primeira vez, tá aí na descrição os outros vídeos, né, os vídeos anteriores, que aí eu acho importante assistir porque é um complemento de cada um, né, as informações, muito das dúvidas que vocês podem ter assistindo esse vídeo, vocês vão encontrar lá a resposta. Então fica essa informação aí. Bom, pessoal, aqui vou explicar um pouco aqui do ajuste, né? Aqui tá, deixa eu tentar aproximar aqui. Aqui é o aplicativo da BMS, né? Tem outro aplicativo que veio que é o oficial que eles falam, que é o vendedor lá, tem no anúncio do vendedor, que é o aplicativo mais recente, mas o layout dele não é tão bom, então eu coloquei esse antigo, que futuramente eu vou explicar só sobre a BMS, e aí eu vou deixar o link depois desse aplicativo, essa versão mais antiga. Então eu tenho as duas versões instaladas aqui. O DL24, né? Falta conectar ainda, não está conectado, mas a gente já está configurado aqui, né? Para fazer a descarga, para descarregar 1C, né? Tentar aproximar aqui, para descarregar 1C. Aqui é 22, né? Esse aqui é o pack de 22. Vamos aproximar aqui na BMS. Não sei se dá para conferir aí. Ela tá com a carga cheia. Tá fazendo o balanceamento ali, ó. Um Bzinho piscando, né? E tem um pack que tá com menos, que é o 3. É o pack, o 1S que tá com menos, é o S4, né? Mas isso aí eu vou explicar depois para não ficar muito. Pode ser que ao longo do vídeo eu explique. Vocês podem ver ali, ó, tá 24.99 amperes. Aqui à esquerda, ó, 24.99 amperes. Que é proteção, ela ligou a proteção, tava fazendo alguns testes ali com o controlador solar, um painel pequeno, e aí ela ligou o modo proteção e ela não pode receber carga, né? Mas enfim, só para explicar um pouco o contexto aqui do teste, né? Eu não vou esticar muito não, porque tem muito detalhe para falar sobre essa BMS. Ainda estou aprendendo e vendo o melhor ajuste para poder fazer um vídeo específico sobre ela. Então é isso, eu vou conectar aqui o polo positivo e aí a gente vai iniciar o teste. Eita pô, assustar o outro. Não sei se saiu aí no vídeo a faísca, né? Ela tá bem cheia, bem potente aí. Vamos ver no DL24. Então, sem mais delongas, falta zerar aqui, né? Mais com menos. Zerado. Vamos iniciar. Podem ver, ó, já desceu bastante ali, ó. Tá 22 também, mas já desceu bastante a tensão das células. E tá aqui 12.13. Ó, 12.13.
tentar aproximar para vocês observarem em outros vídeos eu vou tentar fazer a captura de tela, que eu acho que fica melhor. Mas aqui é só para mostrar, porque o pessoal não acredita algumas vezes aí no que eu faço cortes e tal, faço as edições, a galera acha que eu tô falseando a coisa, porque eu faço a edição e corto para aparecer melhor, né? Porque você vê aqui não fica muito pequeno, tem que ficar fazendo zoom e tal. E se eu pegar aqui na mão o tablet, vai atrapalhar aqui a visualização. Mas enfim. Você viu aí que ela deu uma... Ela deu um probleminha aí, galera. Amigos. Descarga 22 A1C não foi não. Eu vou tentar ver aqui o que pode ter acontecido e volto já. Valeu, pessoal. Pessoal, vamos consultar aqui o relatório aqui da BMS, o que ela apontou, né? Agora eu vou ter que pegar aqui, peraí. Ela travou aqui, ó. Clock 8h40. Eu não sei. Apareceu alta temperatura 31. Eu não sei se é alguma configuração que eu fiz aqui. E aí ela bloqueou alguma coisa. Mas vamos tentar de novo aqui. Vê que agora ela está bem balanceada. Balanceado os S, né? Vamos ver. Tentar de novo aqui. Ela está bloqueando. Eu vou tentar ajustar a configuração aqui para ver o que é. Vou diminuir para 15 amperes. Pessoal, eu tive um probleminha aí com o áudio, mas eu vou tentar dublar aqui para compensar essa falta de áudio. Acho que vai ficar bom. Então, eu coloquei aqui no 15 amperes e vamos ver como é que se comporta aí o teste, né? Vamos aguardar um pouco aí para ver tentar descobrir o que é, né? O que é que está causando essa parada aí, porque em tese não era para acontecer isso, né? Pela informação do fabricante, está descarregando aproximadamente 1C, né? E não era para acontecer isso, né? Para ela parar. Então vamos tentar descobrir o que é aí. Vamos deixar o teste aí rolando e vamos ver o que é. Observem lá que a diferença, né? Tá dando uma diferença nos S, né? Então tem um S ali que tá bem abaixo. Vamos ver o que é. Será que é esse S? Vamos ver aí.
E você vê que ela, o balanceamento dela tá fechado, né? Ali, balance closed. Ela não tá fazendo balanceamento. Em tese ela era para jogar, aumentar a capacidade dessa bateria que tá com a carga menor, né? Era para passar a corrente para equilibrar. Ó, não deu certo, viu que parou de novo. Não sei o que, tentar descobrir aí o que tá acontecendo. Vamos quebrar a cabeça aí para ver, mas eu tô achando que é alguma proteção da BMS. Volta aí, vou dar uma olhada e a gente volta aí. Pessoal, vamos observar aqui os parâmetros. Eu tinha ajustado para 2.8 a tensão mínima da célula, né? Do undervoltagem, né? Voltagem baixa, e aí quando chegasse nesse patamar, ela bloquearia, né? A BMS iria fazer o bloqueio. Então vamos tentar baixar aqui, né? Vou tentar baixar aqui para 2.3. Eu inicialmente tinha 2.8, aí não deu certo, eu baixei para 2.5. Vamos tentar baixar para 2.3. Lembrando que o mínimo é 2, né? No segundo o fabricante, 2 ela bloqueia tudo, mas não é indicado você fazer a descarga até 2 volts, né? E nem até 2.3 eu acho muito, mas aqui a gente tem que fazer o teste para vocês, então não vamos deixar esse teste passar não. Vamos tentar fazer aqui para tentar descarregar o máximo aí dos 22 amperes, né, que é o que ele promete, né? Então vamos fazer esse ajuste aí para baixar até 2.3 para ver se ele consegue então descarregar com 22 amperes, né, a 1C. Tô ajustando aqui. Interessante dessa BMS da Jabulani é que ele tem a explicação ao lado dos parâmetros, né? São dezenas de parâmetros que você pode ajustar, e se você tiver dúvida ele tem essa interrogação do lado, e aí ele explica, né? E duro que está em inglês, né? Mas dá para traduzir, ou para quem não entende muito também dá para deduzir o que é, né? Tô quebrando aqui a cabeça para ajustar aqui, mas vai dar certo aqui. Vamos colocar o 2.3 e vamos pro teste. Pronto, pessoal, parâmetro definido, e vamos pro teste. Vamos ver aqui se agora dá certo. Vamos ligar aqui para ver o que é que vai acontecer. Notem aí que agora os S estão tudo parecido, né? Diferença pequena entre cada S, né? Então vamos, tensão de 12.7, vamos ligar aqui. Agora tá ainda a 22. Vamos esperar um pouquinho aí. Vou dar o zoom aqui pra gente observar melhor. Vamos ver, eu acho que agora vai. Pessoal, então esse trecho aqui como vai ficar muito extenso, vou dar uma acelerada no vídeo para ficar melhor. Agora é importante reparar no comportamento, observe o comportamento do DL24, os parâmetros do DL24 e o da BMS. Vejam se está parecido e tal, o que aponta na BMS, no aplicativo da BMS, e o que demonstra lá no painelzinho do DL24. É também importante observar a temperatura. Eu vou fazer o monitoramento também no vídeo, ver como é que está a temperatura, né? Porque se estiver muito
pode ser que esteja esquentando muito. E aí é um problema, né? Então vamos acompanhar aí. Vou adiantar agora. Voltei, turma boa. Pessoal, agora tá metade, quase 10 amperes, né? Que foi drenado já da bateria. E vamos ver aqui, ó. Notem que a temperatura subiu bastante, ó. Tá 41 graus. Acho que começou com 30 e poucos graus. E 33, salvo engano. E agora subiu para 41. 45 ali no terminal, ó. No contato. Tá bem quente, hein? Isso aí é meio preocupante para... eu te falo que descarrega até 55 graus, né, sem problemas, assim, só vai afetar o desempenho, né? Mas com 40 e poucos graus, drenando a 1C, não era para estar tão quente, né? Não sei se é esse terminal que é bem pequeno, esse pegador, né? Esse jacaré, né? E eu vou tentar ver nos próximos testes, tentar modificar isso, botar um maior ponto de contato maior, porque eu acho muito pequeno para esse tipo de teste. Mas ele tá indo aí vai completar agora 10 amperes drenando, se mantendo nos 22 a 1C, né? Tá se mantendo aí descarregando a 1C, né? E a célula 4 ali tá bem baixa. Notem ali que tá 2.5. Isso também não sei se a célula tá com problema, o que é.
Mas ela tá baixa ali e o balanceamento tá fechado, né? Ele não tá fazendo o balanceamento. Mas vamos deixar rolar aí pra ver o que acontece aí, né? Por enquanto ele tá drenando aí a 22, né? 22 amperes. Vamos ver o que acontece. Eu até iria montar um pack maior, mas não sei se para quem é novo aqui no canal, tive um problema que a primeira célula que eu assim, na verdade tive dois problemas. A primeira, pedi 4 da Varicore, só veio 2. A segunda da Smaldin, eles em vez de mandar os conectores, as plaquinhas, eles mandaram esse suporte plástico, né? Então eu fiquei sem os conectores para fazer a ligação dos S's, né? Dos packs, para montar os packs. E aí eu até tentei fazer uma adaptação aqui, mas não ficou muito bom. Eu tentei pegar outras chapinhas de aço e tal, mas não ficou muito bom. Questão de resistência, estava esquentando muito. E então eu resolvi só montar esse pack pequeno. Dava pra, se tivesse tudo ok, eu conseguiria montar um pack de 66 amperes, né? A 12 volts. Mas vai ficar mais pra frente isso. Esperando chegar aí o restante das plaquetinhas. Como vocês podem ver, esse conector que eu tentei adaptar, ele é mais fino, é vazado. Isso é de um suporte de uma cortina. Eu peguei e dobrei para deixar ele reto, né? Mas ele é muito fino, eu fiz alguns testes, ficou esquentando, então vai dar problema, pode ser que dê problema nos S. Se já tá dando problema com tudo ok em tese, imagina com um conector desse, com uma plaquinha nessas condições, né? Vamos aguardar depois para fazer tudo certinho, né? Para não ter problema. Pessoal, voltamos aqui com a parte final. Quero pedir desculpas a vocês que as últimas partes aí não ficou. Tive problema aqui com a captação do áudio, ficou sem áudio. Então eu vou ter que dublar aí. O lado bom é que vocês vão se livrar das piadas sem graça que eu fiz nessas partes aí. Mas enfim, aqui no aplicativo ele fala que está 1.79 de capacidade. Mas eu quero mostrar para vocês, impressionante que ele se mantém praticamente a mesma potência, né? Tava 260 no começo do teste, 258 agora. Aqui tá 250 watts. No começo eu estava 260, variação muito pequena. E ele está entregando potência máxima, digamos assim. E aqui já foi drenado 15,5 amperes em 42 minutos de teste, né? Teve aquelas pausas ali e tal, mas foi pouca coisa. E tá dando 42 minutos. Essa célula aqui, eu também não sei se pode ser o cabo de balanceamento, porque que ela tá, mas ela tá bem diferente das outras. Aí eu vou acompanhar e ver, pode ser. E também a temperatura, pessoal, por exemplo, a temperatura ambiente aqui, ó, tá 34. O ambiente está quente, não é
fator delas esquentarem também tem toda essa questão do ambiente, da proximidade que dá. Acho que isso, lógico que ela está esquentando, de fato ela esquenta. Mas acho que talvez dê uma diferença a mais por conta do ambiente também tá quente, né? Então vamos ver aí o que acontece. Tá? Vai para 16 amperes. Vamos ver se quando acabar aqui, ó, se a BMS vai fechar o descarregamento. Aí tem essa diferença de... porque aqui diz que zerou já, né? Aí eu não sei se é a configuração para ver a profundidade de descarga, que se tem que configurar algum ajuste. Mas essa BMS, a Jabulani, tem muitas funções mesmo. Então é só com o tempo aí que eu vou adequando aí. E tem poucas referências dessa célula com a utilização dessa BMS, né? Então aí é que tem essa dificuldade para descobrir mesmo o melhor ajuste, né? Diferente, por exemplo, das células LFP4 azul, né? Tem vários vídeos aí e tal. Então já facilita. Essa aqui eu tô meio que descobrindo aí na tora, né? Mas tá bem alta a temperatura. 43.2. Vamos ver, 22 amperes ainda. Finalzinho já. Vamos ver o que é que acontece. E 16 amperes. 16.5 aproximadamente. Já está quase no 2.3. E vai ligar o modo proteção. E o engraçado é que as outras células elas estão se mantendo. Essa aqui baixou muito. Parece que está forçando mais da célula 4. O balanceamento fechado também. Aqui aparece a mensagem em vermelho, ó. Aqui zerou. Bom, eu vou deixar aqui, galera. Vamos ver aí. Vou botar pra torar aí. Vamos ver os 22 aqui e a gente para. Ver se ela consegue, né? Tá em 17 já. Eu vou pausar aqui e volto já. Fala, pessoal. O teste parou aqui. Ela parou com 19 amperes drenado, né? Quase 1 hora. Ela deu 2,5, né? Tava 2,5 aqui, ela... Ou melhor falando, deixa eu ver. 2,5 volts a tensão de corte. Então é isso. Eu acho que ela cumpriu bem, considerando todo esse contexto aí. E agora que eu me toquei, se eu não fiz o top balance aqui dessas
desse pack aqui se eu fiz nos outros lá, com as outras células. Mas enfim, eu gostei do resultado porque ela entregando. Ela parou aqui com drenou 223,4 Wh. E aqui a potência dela aqui se mantendo. Variação de 10 watts só. É muita coisa. Começou com 260 e depois acabou aqui com 250. Muita diferença mínima, né? Então é isso, galera. Por todo esse contexto aqui e na descarga máxima, assim, é 1C, é muita coisa. Eu acho que ela passou no teste. A bicha é bruta mesmo. E então eu quero que vocês comentem aí o que é que acharam, se aquela célula azul lá, FPO4, também consegue entregar isso, né? Ou mais. E sugestões também podem mandar aí no vídeo. Eu vou tentar, nos próximos testes, tentar ver o que é que aconteceu com essa célula, ver o ajuste aqui da BMS também, para tentar melhorar. E vou mudar essa garrinha aqui. Então é isso. Valeu, Gabriel. Estamos juntos. Fui!